A paz do Senhor Jesus, amados, Deus abençoe os ouvintes da Palavra de Deus. Chegou a hora do nosso café da manhã. Existe uma especulação entre os cristãos e existe até um hino do Marquinhos Gomes que diz: não morrerei enquanto as promessas de Deus não se cumprir na minha vida. Eu faço uma pergunta para você: quem tem promessa de Deus morre ou não morre? Certamente aqueles que têm promessa de Deus, mas zombam disso ou se aproveitam disso, não valorizam as promessas de Deus, esses morrem. Mas aqueles que permanecem firmes, aguardando a promessa se cumprir, pode acontecer o que acontecer, que esse não morre. Deus não permite até que a promessa se cumpra. Quero contar uma história sobre dois jovens que viveram muitos anos no bairro chamado Parque São José, em Belford Roxo. Esses garotos eram criados em famílias muito, mas muito humildes, muito pobres mesmo. Até necessidade eles passavam. E quando eles olhavam para o céu e viam aquelas pipas, todo mundo se divertindo, eles olhavam para suas próprias vidas e viam que nem dinheiro para comprar uma linha, para comprar uma pipa eles tinham. Se eles quisessem brincar então, eles deveriam se aventurar em meio àqueles perseguidores, que viviam ali correndo atrás das pipas que estavam voadas, que outros cortavam. Do contrário, eles não conseguiriam se divertir com esse brinquedo chamado pipa. E eles viveram assim em muitas temporadas de pipa. De fato, os seus pais não tinham condições alguma de sequer comprar uma linha, uma pipa para esses dois jovens. Uma certa feita, um era mais pobre do que o outro, pois a sua mãe era uma mãe solteira de 10 filhos. Numa certa feita, numa temporada muito forte de pipas, os dois estavam ali olhando para o céu e vendo aquele céu estrelado de pipas, e eles ficaram doidos para fazerem parte daquela brincadeira, mas mais uma vez eles não tinham condições, não tinham a pipa e não tinham também a linha. O mais pobrezinho deles resolveu então se aventurar. Ele tinha um irmão mais velho que fazia artesanato e consequentemente enrolara um cobre, aqueles pedacinhos de fios de alta tensão em uma madeira, pois o seu irmão trabalhava com artesanato e estava preparando alguma coisa com aquele fio de cobre. Ele então, na profunda inocência, falou com o seu amigo: olha, eu tenho lá em casa um cobre do meu irmão, que tal nós pegarmos aquele cobre e então amarrarmos ali numa pipa e soltar essa pipa? Pelo menos a gente vai conseguir brincar um pouco. O outro, mais inocente do que este, falou: boa, bacana, legal, vamos fazer então. Então, sem noção do que poderia acontecer, eles pegaram aquele cobre e quando uma pipa voou, eles pegaram a pipa com um pedacinho apenas de linha, amarrou aquele cobre, aquele fio de alta tensão na ponta daquela linha e colocou a pipa no alto. E ficaram ali felizes, brincando. A madeira com cobre tinha muito cobre, mas muito cobre mesmo. Eles foram então soltando aquela pipa, brincando, mas ali naquele mesmo local, em frente os dois, passava um fio de super alta tensão. Umas torres de alta tensão cortavam o bairro. E eles nem sabiam o perigo que eles estavam correndo. Eles queriam simplesmente se divertir, queriam simplesmente fazer parte daquela brincadeira. Um segurava no cobre na parte da frente, era o que estava conduzindo a pipa, e o outro estava segurando aquela madeirinha envolto de muito cobre, de muito fio de alta tensão. O que estava conduzindo a pipa, ao de bicar a pipa, mexer com a pipa para baixo, ele percebeu que a linha que eles tinham, um pedacinho apenas da pipa, tocou no fio de alta tensão. E ela avisou para o outro: olha, a pipa nossa bateu no fio, ela agarrou no fio, como é que a gente faz? O de trás, que estava segurando aquela madeira envolta de cobre, de fio de alta tensão, disse: puxa um pouco que ela sai. Nesse mesmo momento em que o que conduzia a pipa puxou a pipa,
o cobre que estava amarrado na linha tocou naquele fio muito forte de alta tensão. Imediatamente um fogo muito poderoso veio na direção dos dois. O primeiro, que estava conduzindo a pipa, foi lançado aproximadamente 15 metros de distância de onde ele estava para dentro de um matagal. E o que estava segurando a madeirinha envolto de cobre, de fio de alta tensão, do mesmo modo, os dois foram lançados longe e houve uma grande explosão. Bum! Muita gente vieram correndo de várias partes daquela localidade e o boato era um só. Morreram 2 garotos ali soltando pipa. Algumas pessoas perguntaram, mas como assim pipa? O que houve? E aí o boato era unânime. Eles fizeram o que ninguém deveria fazer. Eles pegaram fio de alta tensão, amarraram numa pipa e colocaram essa pipa no ar. E essa pipa chegou até o fio das torres, aquelas torres daquela empresa Furnas, que dá não sei quantos 1000 volts. Aí eu pergunto para você que está ouvindo essa mensagem, se esse fio comum encostasse nesses fios residenciais que levam energia para dentro da tua casa, já seria causa de morte, certo? Imagine num fio de alta tensão, naquelas torres que cortam os bairros, que geralmente fica em cima das montanhas, em cima dos morros. A quantidade de volts ali, de voltagens, é muito alta. Por isso que esses jovens receberam uma descarga poderosa, que um fogo veio na direção dos dois, lançando os dois do solo, 15 metros de distância. Os seus familiares vieram todos correndo e as mães choravam muito em cima dos corpos dos dois. Eles foram queimados totalmente, do alto da cabeça à planta dos pés. Os dois foram colocados em cima da cama daquela mãe de 10 filhos, muito pobrezinha, que só chorava e chamava pelo seu filho. Filho, filho, filho. Toda a casa, todo o quintal tomado de pessoas que vieram ver aqueles 2 cadáveres, aqueles 2 defuntos que só cheirava fogo. De repente, os 2 se acordam, mediante aquele alvoroço de pessoas, e eles só ouviam as pessoas dizendo, morreu, não é possível, morreu, o fogo foi muito grande. Muita gente nas janelas, na porta dizia, eu vi esse fogo de longe, cortando outros bairros, por isso eu vim para ver o que tinha acontecido. Foi muito forte esse acontecimento. Mas aqueles jovens levantaram ali da cama, tentavam ficar de pé, os pés estavam tortos, não conseguiam se locomover, mas estavam vivos para a glória de Deus Pai. Aí eu digo para você, quem tem promessa de Deus, mas permanece firme, morre ou não morre? Esses jovens, certamente eles tinham promessa de Deus lá no futuro, pois eram muito crianças, eles não tinham como responder por si mesmos, eles não sabiam nem o que era evangelho, mas hoje os 2 estão vivos para a glória de Deus. Um é obreiro da Igreja Universal, se chama Adriano, continua morando no mesmo bairro, na mesma localidade. O outro é o missionário Vicente Santos, que fala aqui com você esse relato verdadeiro. Eu estou contando esse relato para dizer para você que eu estou vivo para dizer que Deus é Deus na terra dos viventes. Só morre aquele que é desobediente e não quer nada com Deus, mas aquele que vive na inocência e tem o desejo de conhecer a Deus e que Deus já escolheu desde o ventre da sua mãe e tem promessa, esse certamente não morre. Jeremias capítulo 1, verso 4 diz assim, ora veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse, no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então Deus falou para Jeremias, Jeremias, antes de você nascer da tua mãe, eu já tinha te escolhido. Eu posso dizer que Deus fez a mesma coisa comigo e fez a mesma coisa com meu primo Adriano. Antes de nós nascermos, nós já tínhamos uma promessa de Deus. Salmo 116, Davi teve tantos livramentos da parte de Deus que ele não aguentou e em meio a todo o livramento ele escreveu assim, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz
e a minha súplica. Porque inclina para mim o seu ouvido, invocar-lhe-ei enquanto viver. Veja a gratidão de Davi. Ele disse: eu vou invocar o Senhor enquanto eu viver, porque ele me ouve, ele me responde. Aí Davi vai falar sobre as coisas que aconteceram na vida dele, tentando tirar a própria vida dele. Os laços de morte me cercaram, as angústias do Seol, ou seja, da sepultura, se apoderaram de mim. Sofri tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, eu te rogo, livra-me. Compassivo é o Senhor e justo, sim, misericordioso é o nosso Deus. O Senhor guarda os simples. Quando me acho abatido, ele me salva. Deus nos salvou, Deus nos guardou, porque a gente não conhecia Deus. Seria injustiça nós morrermos daquele jeito e irmos para o inferno. Então era necessário que Deus nos permitisse conhecê-lo. Nós éramos muito simples. Continua Davi falando no verso 7. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Pois livraste a minha alma da morte, os meus olhos de lágrimas e os meus pés de tropeçar. Andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Aí Davi começa a prometer que vai ser também agradecido sempre a Deus. Ele diz: andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? Davi diz: Deus tem me livrado de tanta coisa, Deus tem feito tanta coisa na minha vida, que o que é que eu posso fazer para ser grato ao Senhor por tantos livramentos? Ele responde no verso de número 13: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Invocar-lhe-ei sacrifícios de ação de graças. Invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvarei ao Senhor. Então Davi prometeu que seria sempre grato a Deus, e estaria sempre na casa de Deus, na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus por tudo que Deus tinha feito na vida dele. Então hoje eu, Vicente, e o obreiro Adriano fazemos a mesma coisa. Nós somos servos do Senhor, pois somos gratos por tudo que o Senhor fez e continua fazendo por nós. Eu quero encontrar através dessa mensagem aqueles que são gratos a Deus por tudo que o Senhor já fez e continua fazendo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.